Shalom, shalom, queridos pastores. Dirijo essa palavra agora a cada um dos pastores, discípulos queridos que Deus tem me dado. Pastores, pastor Leandro, pastora Rosângela no Salto Jacuí, pastor Luan, pastora Jéssica, pastor Evandro e pastora Cris em Cruz Alta, pastor Jair e pastora Leia, também pastor Nilton e pastora Jaque aqui em Santa Maria, e também cada um dos discípulos de vocês, cada um dos pastores que estão em formação através da vida de vocês, cada um dos discípulos também, cada um dos líderes, das diversas igrejas. Também dirijo essa palavra a cada um dos pastores amigos meus, não fazem parte do mesmo ministério, mas são amigos, são intercessores, são líderes. Dirijo essa palavra aos pastores, também aos apóstolos e profetas, que a gente tem relacionamento de algumas redes ministeriais. Amém? Palavra que o Senhor me deu para compartilhar com vocês está em Atos capítulo 18, versículo 9, 10 e 11, que diz assim: Numa certa noite o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: Não tenhas medo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo. Amém? Glória a Deus. Que palavra, amados. Quando eu recebi essa palavra de Deus, eu chorei, pulei, dancei, rolei, porque essa palavra trouxe um renovo para minha fé, para minha alma, para o meu espírito, trouxe um avivamento. Deus dizendo: não pare, não tenha medo, continua pregando e não te cales. Pastor, continue pregando a palavra de Deus, não tenha medo do cenário que está à sua volta, não tenha medo dos rumores, que estão nesse mundo. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, mas nós somos a luz neste mundo, nós somos o sal desta terra. Então, mesmo que você esteja enfrentando lutas interiores, como o apóstolo Paulo fala, por dentro temores, por fora combates, por mais que você esteja enfrentando lutas interiores, conflitos, que você esteja enfrentando combates exteriores, afrontas, desonra, tantas situações que um pastor passa, porque eu falo de pastor para pastor e eu sei que só pastor entende o nível de dor, de luta e sofrimento que um pastor passa, sofre, para poder amar, honrar a Deus e cuidar bem do seu rebanho. Muitas vezes sendo ferido pelo próprio rebanho. Mas o que Deus diz para você nesse dia é: não tenha medo. Não tenha medo do futuro, não tenha medo do ano que vai chegar, não tenha medo do que vai ser da igreja, o que vai ser dos irmãos. Continua pregando a palavra, continua orando, continua amando, continua discipulando, continua servindo a Deus, porque Deus é quem cuida dos seus pastores. Deus disse: eu levantarei pastores segundo o meu coração, e eu creio que essa geração de pastores que nós temos, de discípulos, são pastores que Deus gerou, pastores segundo o coração dele. Então Deus levantou você, Deus colocou você nessa cidade, Deus colocou esse povo debaixo do seu cuidado, do seu pastoreio. Então não tenha medo. Deus diz aqui, porquanto tem muita gente nessa cidade. Deus tem muita gente nessa cidade para ser salvo por você. Deus tem muita gente nessa cidade para receber a sua oração, para ser direcionado, discipulado. Deus tem muita gente nessa cidade para ser salvo através da sua vida. Então não tenha medo, abra a sua boca, seja o profeta de Deus, seja o mestre na palavra, seja o apóstolo que Deus te levantou para ser, seja o discipulador, seja o líder, seja o servo que Deus te escolheu para fazer.
Não deixe que as suas tribulações, as suas lutas pessoais impeçam você de fazer a obra mais extraordinária que existe, que é pregar a palavra de Deus. Os anjos gostariam de estar fazendo isso, mas Deus deu a nós esta honra. Então avance, se revista de Deus, que 2021 seja o ano de você pregar mais, de você ensinar mais, de você ganhar mais vidas para o reino de Deus. Que o poder de Deus te envolva de tal maneira que você se levante como Davi contra o gigante, se levante com toda a garra e autoridade para derrubar os gigantes, as afrontas. A palavra diz que Paulo permaneceu mais 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus ao povo. Então, amados, permaneça no lugar que Deus te colocou, permaneça na cidade que Deus te colocou, permaneça ensinando, orando e cuidando do povo que Deus confiou nas tuas mãos. Jesus, ele diz assim: Pai, todos aqueles que o Senhor me deu eram teus e tu me deu, Senhor, e nenhum deles se perdeu. Eu os guardei, eu os protegi no nome que o Senhor me deu. Então, amados, guarde, proteja, lute por aqueles que Deus confiou nas tuas mãos. Seja fiel a esse. Você pode pensar, é um grande rebanho ou é um pequeno rebanho. Não interessa o tamanho. Seja fiel ao que você tem, seja fiel ao que Deus colocou na sua mão. E aí Deus vai te colocar mais, Deus vai te dar mais vidas. Mas para isso, amados, para isso, fortaleça o seu homem interior, fortaleça a sua vida espiritual. Sabe, como pastor, eu estou aqui como servo de Deus para servir você. Quando você precisar ligar, oração, discipulado, eu estou aqui para amar e servir você. Sabe, não podemos lutar sozinhos, não podemos estar cada um lutando a sua guerra na sua cidade. Deus nos fez um corpo e nós estamos ligados. E eu preciso transmitir para vocês aquilo que Deus tem me dado e receber de vocês aquilo que Deus tem dado para vocês. Para que nós sejamos fortes, nós precisamos estar unidos, ligados e edificados e edificando uns aos outros. Amém? Deixa eu orar por você, querido pastor. Pai querido, em nome de Jesus eu oro pela vida de cada um dos pastores que o Senhor tem confiado debaixo da minha autoridade, ó Deus, do meu amor e cuidado. Oro, ó Deus, pela vida do pastor Evandro, a pastora Cris. Oro pela vida do pastor Luan e a pastora Jéssica. Oro pela vida, Senhor, da pastora Léia e o pastor Jair. Oro, Senhor, pela vida, Senhor, do pastor Leandro, a pastora Rosângela. Oro, Senhor, pela vida, Senhor, do pastor Nilton e a pastora Jaque, ó Deus. Oro, ó Deus, para que cada um desses pastores seja poderosamente usado no lugar que o Senhor os tem colocado, ó Deus. Que eles sejam frutíferos, ó Deus. Que eles sejam prósperos. Que tudo na vida pessoal deles prospere, ó Deus, que tudo na vida espiritual e em todas as áreas na vida desses pastores seja maravilhoso, ó Deus. Também eu oro por cada um dos discípulos deles, cada um dos líderes e pastores em formação que eles têm conduzido, que sejam poderosamente abençoados e edificados. Que haja mais graça, mais renovo, mais unção, mais sabedoria, mais vida de Deus, para que eles possam transmitir a Tua palavra para este povo que o Senhor tem reservado no lugar onde o Senhor os tem colocado. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos pastores, amigos meus, ó Deus, do qual são companheiros também, ó Deus, de ministérios e de outros ministérios, Pai. Oro para que o Senhor abençoe poderosamente, ó Deus, a vida desses pastores, ó Deus, que estão em outras cidades, outros estados e até outros países, ó Deus. Que o Senhor os abençoe aonde eles estiverem, para que sejam prósperos, felizes e frutíferos no Teu reino. Oro para que o Senhor abençoe poderosamente a rede de pastores, líderes e apóstolos, ó Deus, do qual nós estamos ligados, ó Deus, para que possamos continuar avançando e conquistando o reino de Deus, edificando o reino de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom.